Boa tarde a todos, eu sou a Gislaine, estudante de doutorado da Universidade Federal de Goiás. É um prazer estar aqui no primeiro workshop latino-americano de blockchain. Hoje eu vou apresentar o nosso trabalho sobre como melhorar a restabilidade de dados em saúde móvel, integrando o padrão FHIR com a tecnologia blockchain. A digitalização no setor da saúde expandiu enormemente as possibilidades de coletar, analisar e compartilhar dados clínicos. As aplicações de saúde móvel, ou mHealth, são um dos principais motores dessa transformação. Elas permitem o monitoramento contínuo de pacientes, apoia a aderência terapêutica e facilita a personalização de tratamentos. No entanto, em contextos tão dinâmicos e distribuídos, a rastreabilidade da informação clínica apresenta desafios tanto técnicos como conceituais. Assim, é fundamental poder rastrear a origem, as modificações e o acesso aos dados de saúde ao longo do tempo, promovendo assim maior transparência, confiabilidade e segurança no uso de informações de saúde. Embora existam modelos padronizados como o WTC-Prov ou FHIR-Provenance, que fornece diretrizes bem estabelecidas para transformar e representar os dados de proveniência, sua adoção em sistema de mHealth continua limitada. Primeiramente, os desenvolvedores eles enfrentam desafios concretos, como a falta de arquiteturas compatíveis com os metadados de rastreabilidade, a complexidade de adaptar os modelos formais às arquiteturas comumente empregadas em aplicações móveis e a insuficiência de experiência técnica para implementar corretamente esses modelos em suas aplicações. Além disso, como há uma série de dispositivos e as suas próprias limitações, elas acabam dificultando a adoção generalizada de mecanismos de proveniência no domínio da saúde. Mas exatamente o que é proveniência de dados? Refere-se ao registro sistemático da origem, as transformações e a trajetória de um dado ao longo do tempo e do seu ciclo de vida. Funciona como um metadado contextual que documenta os agentes responsáveis por gerar a informação, as transformações aplicadas e os contextos nos quais os dados foram utilizados. O modelo W3C-Prov fornece uma estrutura padronizada baseada em 3 componentes. O primeiro componente, entidade, representa qualquer recurso ou dado cuja proveniência pode ser rastreada. A entidade descreve os processos responsáveis pela criação ou modificações de entidade. E o agente se refere aos atores responsáveis por essas atividades, incluindo indivíduos, organizações ou sistemas automatizados. Uma das tecnologias chaves em nossa proposta é o padrão FHIR, que foi desenvolvido pela HL7. O FHIR é um padrão projetado para promover a interoperabilidade entre sistemas de informação em saúde por meio de APIs, RESTful e formatos estruturados como o JSON e o XML. Entre seus recursos, o FHIR Provenance permite o rastreamento da origem e o histórico de dados clínicos, registrando informações sobre o autor da ação, o momento em que foi realizada e o contexto correspondente. Esse recurso adota o modelo das 5 perguntas: quem, o que, quando, onde e por quê, contribuindo assim para a completude, confiabilidade e transparência dos registros clínicos. A segunda tecnologia fundamental é a blockchain. A integração de blockchain com o mecanismo de proveniência de dados oferece benefícios significativos sob perspectiva técnica e organizacionais. A característica da imutabilidade garante que os dados não podem ser alterados sem o consenso da rede, preservando assim a sua integridade histórica. A transparência e auditabilidade permite que as partes interessadas verifiquem a linhagem dos dados de forma confiável. A descentralização elimina pontos únicos de falhas, aumentando a resiliência do sistema. Em nossa proposta, utilizamos o Hyper-Edge Fabric,
uma plataforma de blockchain permissionada que armazena exclusivamente metadados de proveniência, como os hashes e identificadores de referência, garantindo a imutabilidade e a verificabilidade sem expor diretamente dados sensíveis de paciente. Para garantir que o dado seja rastreável, íntegro e auditável em aplicações de saúde móveis, propomos uma arquitetura híbrida, que integra repositórios de dados convencionais, mecanismo de interoperabilidade baseado no padrão FAIR e um componente blockchain dedicado exclusivamente ao armazenamento de metadados de proveniência. Essa abordagem busca atender às crescentes demandas de transferência e conformidade regulatória em ambiente de saúde, sem comprometer a eficiência de sistemas nem a escalabilidade. A arquitetura consiste em camadas funcionais, distintas que trabalham em conjunto para fornecer a rastreabilidade completa, mantendo a separação entre dados clínicos sensíveis e metadados de proveniência. A interface de cliente, que pode incluir aplicações nativa, híbrida ou web, são responsáveis pela interação do usuário, coleta e transmissão da informação por meio de API RESTful. O servidor processa a regra de negócio, faz a autenticação e as validações e coordena o fluxo de dados entre os sistemas e os componentes, servindo como um núcleo operacional da aplicação. Dados estruturados gerados pelos usuários, como registro de atividade, formulários ou notas clínicas, são armazenados em banco de dados convencionais, que pode ser relacional ou não relacional. Isso vai depender de acordo com os requisitos da aplicação móvel. Essa camada garante o desempenho adequado e a compatibilidade retroativa, mantendo a flexibilidade quanto ao modelo de dados adotado. Entre o banco de dados e o repositório de interoperabilidade encontra-se o Provenance Gator, um módulo intermediário responsável por converter dados clínicos para o padrão FAIR e gerar automaticamente registro de proveniência utilizando o recurso Pharmacy Provenance. Essa camada permite a integração com outros sistemas de informação em saúde, garantindo que os metadados padronizados e rastreáveis acompanhem as informações clínicas. O Gator ele faz uma ponte entre o banco de dados tradicionais e as aplicações descentralizadas. Essa funcionalidade ela permite que aplicações desenvolvidas originalmente sem o suporte de interoperabilidade comece a produzir dados estruturados prontos para entregar com registros eletrônicos em outras plataformas, principalmente a proveniência. O servidor FAIR armazena dados em conformidade com os padrões, facilitando o compartilhamento seguro de informações de registro eletrônico de saúde, plataforma de pesquisa e rede pública de saúde. Os registros de proveniência, que contêm informações como autoria, data, motivação e contexto de mudança, são estruturados utilizando o formato FAIR Provenance, garantindo compatibilidade com ecossistemas interoperáveis e auditáveis. A camada de blockchain, implementada com a tecnologia Hyperledger Fabric, é utilizada exclusivamente para registrar metadados de proveniência, incluindo os hashes e os identificadores de entradas FAIRs. Essa abordagem garante a imutabilidade e a verificabilidade dos eventos registrados sem expor diretamente dados sensíveis de paciente. Os resultados preliminares de implementação indicam que a arquitetura proposta atua como uma alternativa viável para modernizar as aplicações mHealth e desenvolver novas soluções alinhadas com padrões técnicos e regulatórios. A inclusão do Provenance Gator na arquitetura demonstrou em testes iniciais ser uma estratégia para habilitar a geração automatizada de metadados de rastreabilidade baseada no padrão FAIR Provenance. Ao permitir que as aplicações continuem operando sem interrupções enquanto geram simultaneamente registros interoperáveis e auditáveis. Essa abordagem apoia a adoção incremental e pode reduzir significativamente as barreiras de entradas para a adoção de
proveniência de dados. Em conclusão, a arquitetura proposta representa um avanço significativo na adoção de mecanismos de proveniência em aplicações mHealth. Sua estrutura modular, ela permite superar desafios persistentes no setor de saúde, como a falta de padronização e a integração com sistemas de grande escala. Como continuação dessa pesquisa, os esforços futuros se direcionam a avaliar a arquitetura em diferentes cenários de aplicações mHealth, analisando seu desempenho, escalabilidade e conformidade com requisitos técnicos e funcionais e demais do dia a dia do profissional de saúde. Para finalizar, queremos agradecer aos organizadores do workshop pela oportunidade de apresentar esse trabalho aqui na sessão técnica. Quero agradecer a todas as pessoas presentes que estão presencialmente e remoto nos assistindo. Caso alguém tenha alguma dúvida e quiser contactar nós pelo e-mail, agradecemos. É isso, muito obrigado e aguardo dúvidas ou sugestões.